Olá, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre o testemunho da minha vida, que Deus fez da minha vida, quando eu estava sem nada, quando eu não tinha nada, não tinha um guarda-roupa, eu não tinha nada. Fiz uma carta para Deus e Deus me respondeu. E eu estou contando aqui só para edificar a tua fé e incentivar para que você venha falar, pedir. E tem pessoas que não sabem como pedir, e neste vídeo eu quero dar dicas para vocês, tá? Então fique nesse vídeo porque eu creio que vai edificar a tua vida. A etapa que foi da minha vida foi quando eu acabei de sair de um casamento e praticamente eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem guarda-roupa, eu fiquei sem nada. E eu estava me sentindo desamparada, porque eu estava na casa, né, dos meus parentes e eu não tinha nada. Eu guardava as minhas roupas em uma caixa, né? Até então, fiz uma carta para Deus. Fiz uma campanha de 15 dias. E dentro dessa carta eu falei que eu queria conquistar minhas coisas, né? Dentro dessa carta eu falei que eu queria ter condições para me pagar. Eu não queria que Deus usasse alguém para me ajudar, mas eu queria conquistar. Então, até então, eu comecei esta carta, esse propósito. E como eu fiz esse propósito? Nesse propósito, eu fiz de 15 dias de oração e de jejum. Fazia de madrugada, 3 horas da manhã. E eu comecei a apresentar a carta que eu fiz. O que tinha dentro dessa carta? A prioridade que você tem que pedir nessa carta foi... Não é só pedir uma porta aberta que eu pedi. Prioridade que tem que ser a sua vida espiritual. Tendo a tua vida espiritual, as outras coisas vos serão acrescentadas. E foi isso que a primeira coisa que eu pedi foi para minha vida espiritual. Que eu queria ter mais sabedoria. O que eu escrevi nessa carta é de ter sabedoria, interpretação, de línguas estranhas. Eu queria mais a unção para que eu possa louvar o Senhor e pregar a palavra. Foi exatamente o que eu falei sobre essa carta em um resumo. Depois eu falei sobre o que eu queria, que era uma porta aberta, que eu queria ter condições, né, para mim pagar, não receber de ninguém, mas ter condições. E fiz esta carta, fiz a campanha de 15 dias, orando, apresentando, e até então Deus me ouviu, né? Se você está orando a Deus para que Deus possa abrir uma porta para ti, eu quero profetizar sobre a tua vida que Ele vai abrir sim uma porta para ti. E dentro dessa porta, Deus ele vai te honrar, viu? Porque toda porta que Deus abre, há um propósito. Deus não abre por abrir. Deus abriu para mim por um propósito. E como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Fiz 15 dias de oração, de busca, apresentando a carta para o Senhor. E dentro desses 15 dias, terminei a campanha e guardei a minha carta, né? Guardei, bem guardado para não esquecer. E com isso, eu continuei orando, buscando a Deus. Demorou uns 2 meses. Primeira coisa, né? Eu fiz a minha parte, fui atrás, né? Porque a prioridade, você tem que fazer a sua parte, né? Então, eu fiz isso, eu fiz a minha parte. Abri, fui atrás. E logo, Deus abriu uma porta para mim. E dentro dessa porta, eu comecei... Não era de carteira assinada, porque eu não queria de carteira assinada. Eu pedi por algo que eu podia comprar minhas coisas, que eu tava sem nada. E tá tudo bem para mim. E aí comecei, Deus abriu esta oportunidade, e com isso eu fui comprando de pouco. Comecei a comprar guarda-roupa, como eu falei no começo do vídeo. Eu usava
caixa para colocar a roupa, guardar a roupa. Comprei um mais caro, dividi e eu paguei todas as parcelas. Consegui. Depois eu comecei a comprei uma cama, né? Que eu tinha uma, mas já era velha. Comprei outra. Também Deus me deu meios para comprar. Comprei, paguei tudo, né? Estava precisando de roupa, né? Porque eu não tinha. Deus me deu condições para me comprar, não só para mim, mas para minha filha também. E Deus me permitiu conquistar muito mais. Eu fiquei dentro dessa porta 2 anos e eu queria tirar a minha carteira, só que não era o momento, não era o tempo certo. E até então eu senti de tirar o meu passaporte, né? Aproveitar a oportunidade. Uma dica que quero dizer para vocês que aproveite a oportunidade. Deus, ele dá meios para você conseguir algo, como ele fez na minha vida. Deus, ele me deu meios para me conseguir, e foi assim que eu consegui pagar tudo, meu guarda-roupa, consegui pagar tudo, meu passaporte, consegui ajudar pessoas que estavam precisando também, porque eu queria ter, né, esta vontade. E Deus foi comigo, Deus foi fiel. E eu não ganhava, irmãos, o rio de dinheiro, ganhava um salário. Só que dentro desse salário Deus multiplicava, né? E eu consegui pagar minhas coisas, algo que antes eu não tinha nada, agora eu pude ter, né? E foi assim que eu consegui em Deus. E a prioridade que Deus fez na minha vida durante esses 2 meses foi sobre a minha vida espiritual. Quando Deus, ele me deu discernimento, me deu mais sabedoria, né? Me deu mais, abriu mais a minha visão. É o que eu pedi para o Senhor dentro dessa carta. Eu tenho essa carta até hoje, tá guardada ali. Fiz várias campanhas dentro desta carta, pedindo algo, mas sempre coloquei a prioridade, tesouros que vêm do céu, e as outras coisas Deus acrescentou. E o que eu quero dizer nesse vídeo, que seja fiel no pouco, seja fiel a Deus, que no muito Deus, ele vai te colocar. O mesmo Deus que respondeu a minha carta é o mesmo Deus que vai responder para ti o que você precisa e o que você necessita. E foi assim, né, que aconteceu. Durante esses 2 anos eu trabalhando, conquistei minhas coisas e consegui pagar todo, né, consegui ainda ajuntar, né, dinheiro, e Deus, ele foi comigo, porque eu fui fiel a ele. E quando nós somos fiel a ele, ele é fiel em tua palavra. Então eu quero dizer nesse vídeo, faz um propósito, escreve para o Senhor, mas a prioridade que você tem que fazer é colocar sua vida espiritual, porque Deus, ele vai fazer muito mais além do que você pediu a ele, como ele fez na minha vida. E esse é o testemunho. Para muitos pode ser pouca coisa, mas para mim na época foi coisas grandes que eu não imaginava que ia, sim, mas foi impactante na minha vida. E o mesmo Deus que abriu a porta para mim é o mesmo Deus que vai abrir a tua vida. Amém? E esse é o meu testemunho, só um pouquinho, né, do testemunho. Se você quer ouvir mais sobre esse testemunho, mais de um testemunho que Deus também fez quando eu pedi uma carteira de motorista, de outra carta que eu fiz, Deus me respondeu. E eu vou deixa aqui que eu vou estar aqui falando para vocês, tá? Deus abençoe.